Então vamos lá, Vascão da Gama. Vamos lá, ontem o Álvaro Pacheco chegou por volta ali de 6h15, foi recebido no aeroporto por alguns torcedores, mas também, é claro, pelos jornalistas que estavam lá para ouvir as primeiras palavras de Álvaro Pacheco como treinador do Vasco da Gama. Ele que já vinha falando antes, né, ainda naquele período de saída do Vitória de Guimarães, a saída dele por lá também foi um pouquinho conturbada, mas agora chegando ao Rio de Janeiro. Então vamos ouvir Álvaro Pacheco aqui na Transamérica. Estou muito feliz, como devem calcular, estar aqui neste clube que é um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Muito grande de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece. Sim, sei que é uma história que quem criou e quem fundou também tem um bocado de português. Sei que também é um clube que ao longo da história aqui do Brasil foi crescendo e foi conquistando alguns títulos, tem títulos muito importantes. É um clube muito importante naquilo que é a vida daqui do Brasil, e aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece, ir para os momentos de decisões e para os momentos de voltar outra vez aos títulos. Então tá aí o Álvaro Pacheco chegando ao Vasco no dia de ontem, hoje já iniciando esse período aí de adaptação e início de trabalho. Amanhã, contra o Fortaleza, teremos casa cheia, mas ainda não Álvaro Pacheco à beira do gramado. O regulamento da Copa do Brasil não permite. Ele tinha que estar regular até o início, até a partida de ida, na verdade, né? Mas ele já começa esse período aí de preparação e adaptação. E até em outra fala, o Álvaro falou sobre o Rafael Paiva, e ele confirmou que a gente já tinha falado aqui, que ele já havia iniciado o trabalho de transição. Né? Parece uma coisa óbvia, mas nem sempre isso é feito. Então, lá em Portugal, ele já estava estudando o elenco, já estava se comunicando, ainda mesmo sem o contrato assinado, para acelerar esse período de adaptação, né? Então, ele falou até que confia no Rafael Paiva. O Rafael Paiva amanhã vai comandar o Vasco nessa partida de volta da Copa do Brasil. O Vasco que basta vencer para avançar na competição. Então, mesmo com aquele caos que a gente viu no final da semana passada, do meio para o final da semana passada, entre Vasco e 777, a gente está aí com pelo menos essa notícia positiva, né? A chegada do Álvaro Pacheco, o Vasco então agora tendo esse período para adaptar um novo treinador. Pois é, Álvaro Pacheco, né, finalmente confirmado como treinador do Vasco, e que seja realmente uma virada de chave para 2024, né, Gabriel? Tá precisando, hein? É que seja um momento de recuperação, né? O Vasco ano passado viveu uma situação parecida, só que naquela ocasião Ramon Dias assumiu com o menor tempo, né, para tentar recuperar o Vasco da Gama. Ele chega quase que na virada de turno ali, tropeça em alguns momentos, e aí depois o Vasco embala para fazer uma campanha de parte em cima da tabela, né, escapando de rebaixamento que já parecia certo. Esse ano o roteiro está se repetindo mais ou menos, só que agora o Álvaro chega com uma estrada muito maior pela frente no Campeonato Brasileiro. E isso é importante porque, assim, eu até confio que o Álvaro possa chegar aqui e já fazer um grande campeonato logo de cara. Ele já pode chegar aqui encaixando grandes resultados, e isso seria ótimo para o Vasco. Mas a normalidade de um projeto como esse, de um processo de transição, é que você tem uma certa dificuldade no início. O Álvaro é um treinador que vai conhecer agora o futebol brasileiro, que vai conhecer agora o elenco. O Breno traz o detalhe, ele está estudando os jogadores, etc. Mas a gente sabe que o dia a dia vai apresentar uma realidade completamente diferente. Ele faz um estudo, mas na hora da prática, ele vai encontrar cada jogador dentro de uma característica, uns mais confiantes, outros menos confiantes. Uns respondem melhor a um cenário de pressão como é esse do Vasco, outros têm um pouco mais de dificuldade. E o Álvaro Pacheco vai entender isso no dia a dia de treinamento, no dia a dia com os jogos, com as competições em andamento. Seria legal, né, que o Vasco pudesse avançar amanhã contra o Fortaleza ainda sem o Álvaro, para ele pegar a equipe já numa fase mais adiantada de Copa do Brasil. Se tem uma chance aí de título, né, se tem uma chance de uma campanha um pouco melhor, é na Copa do Brasil. Então que seja um bom trabalho, cara. Eu já falei aqui sobre o perfil do Álvaro, me preocupa um pouco, porque ele é um cara que pegou o primeiro clube mais relevante de Portugal nessa temporada com o Vitória. Fez uma grande campanha, 6º lugar pro Vitória lá em São Paulo, lá em Portugal. Foi, assim, uma campanha muito legal. Todo mundo elogiou bastante, os números foram bem interessantes, o desempenho da equipe foi legal, tanto que ele tá saindo e a galera ficou meio que órfã da saída do Álvaro Pacheco. Mas ele tem um histórico com equipes pequenas. Portugal é meio que limitada a 3 clubes, né? A temporada em Portugal é meio que limitada a 3 equipes, Porto, Benfica e Sport. Os outros possuem, sim, suas torcidas e etc., mas nenhum deles com um ambiente de pressão como os 3 gigantes do país. Aqui no Brasil o cenário é completamente diferente. A gente está falando de um Vasco que não deve disputar título no Brasileiro, não deve disputar a parte de cima, mas que tem uma pressão enorme. É uma torcida gigantesca que está realmente
magoada, uma torcida machucada, Sim. né? A título de exemplo, o Álvaro Pacheco esteve na mira do Cuiabá agora. E se ele tivesse acertado com o Cuiabá, ele assumiu um clube com uma pressão lá embaixo, mesmo campanha ruim, na parte de baixo da tabela, em que o 16º lugar seria um título pro Cuiabá. É. Todo ano você se manter na Série A já tá de excelente tamanho. O Cuiabá tenta fazer uma graça na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Já ao Vasco, a gente até acha que, assim, pela forma como a temporada está se desenhando, se o Vasco ficar na Série A, vai todo mundo meio que aceitar o resultado, mas a gente vai entender que ainda está muito abaixo daquilo que é o tamanho do Vasco e daquilo que é o investimento no Vasco da Gama hoje, né? O Vasco, ele recebe dinheiro, o dinheiro está sendo mal investido, mas o Vasco tem um investimento forte desde o ano passado. Então, só ficar permanecendo, né, pro Vasco da Gama é muito pouco. Então, o Álvaro vai viver essa novidade na carreira dele. Eu espero que ele saiba lidar com essa pressão, que ele tenha realmente uma mente bem preparada, até porque aqui no Brasil também, nossa senhora, né? O treinador sofre bastante nesse sentido. Se ele não chegar e der resultado imediato, a cobrança vai dobrar da arquibancada, da imprensa e etc. Tem que saber lidar com toda essa pressão. O JP Narrações, gosto do treinador que fechou com o Vasco, pelo que eu acompanhei no futebol português. Espero que ele consiga se adaptar rápido e dar bons resultados no Vascão. É a questão também do futebol brasileiro que exige aí, né, uma certa agilidade na adaptação dos novos profissionais que chegam, né? Tomara que ele consiga, de fato, um bom trabalho frente ao Vasco da Gama. O Vasco em breve terá Coutinho e Paia no meio-campo. Será o melhor meio-campo do Brasil. Quero ver o Gabriel Farias chamar o Vasco de bônus do campeonato agora. E iremos avançar de fase amanhã. Um abraço. Sinceramente, eu queria ver o Vasco lá em cima. O melhor meio de campo do Brasil. Se o Felipe Coutinho vier, vai ser legal, hein? Vai ser interessante observar. Mas, enfim. Por enquanto, eu vou ficar com a realidade. A realidade aponta para Matheus Cocão, Esforza, Zé Gabriel e Paí. Mas você falou do Esforza. Esforza, pra mim, é um bom jogador. Não, é um bom jogador, mas é novo, não jovem, com a capacidade de exercer protagonismo como, né, um Felipe Coutinho teria, né? Você joga hoje um Felipe Coutinho na equipe, é um acréscimo de qualidade absurdo. Sobre a contratação do Felipe Coutinho, ainda não tem nada definido, né, Gabriel? Começou a aumentar esse rumor. E assim, pelo que a gente vê de leitura na carreira do Felipe Coutinho, né, ele já não tá mais na Europa, ele vinha atuando no futebol do Catar, ele já perdeu protagonismo, perdeu qualidade há um certo tempo. Eu acho que chegou a hora, né, Azevedo, de voltar pro Brasil. E voltando ao Brasil, o caminho natural é o Vasco da Gama, né? Não quero acreditar num outro destino para o Felipe Coutinho. E o Guilherme Borges, o meu amigo, é primo do Coutinho e parece que vem pro Vasco mesmo. Mas será que ele consegue ainda jogar em alto nível? Abraços. Cara, eu acho que no futebol brasileiro o Felipe Coutinho sobra e sobra muito. Não é uma garantia, né? De repente o cara volta e não consegue encaixar. Mas o Felipe Coutinho, eu vou te dizer, Azevedo, desafio a achar um cara que execute a mesma função dentro de campo, que tenha jogado ao longo da carreira. Tá no futebol brasileiro, tá, gente? Alguém do futebol brasileiro que tenha jogado mais do que o Coutinho na carreira. Eu acompanhei o Coutinho na base do Vasco, ele subindo, né, antes de ser vendido pro futebol italiano. Sinceramente, eu acho que seria uma volta, assim, de um cara que tem uma identificação absurda com o clube, né? Tem uma história no Clube Coutinho. Não teve uma longevidade maior porque, na época, o Eurico era presidente do Vasco, negociou o cara de maneira antecipada. Foi muito cedo, enfim, né? Foi muito cedo. Mas é um garoto que tem uma história, não é mais um garoto, né? Mas tem uma história muito bonita com o clube, né? Vamos saber como é que vai encerrar essa situação.